Opa, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje a gente tá na Praia de Seixas, que é onde tem a Ponta de Seixas, que é a parte mais oriental do continente americano. Mas a gente tá aqui hoje porque a gente vai fazer um passeio até as piscinas naturais. Então a gente provavelmente vai pegar aquele barquinho ali e aí a gente vai descobrir qual é que é o passeio, se é bom ou não, se a gente recomenda. Mas tô empolgada porque eu gosto de ver peixinhos, então tô empolgada, com a expectativa de ver muitos peixinhos. Fala pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Bora, história? Então, a gente chegou aqui em João Pessoa, sábado, né? Sábado. E aí aqui no hotel, a Paulinha viu lá embaixo, no saguão, que tinha uma empresa que fazia passeios. E aí a Paulinha resolveu ligar lá e ver os valores pra gente poder fazer um passeio, né? E aqui vai um disclaimer de um ponto que nós dois, quando a gente viaja normalmente, a gente não contrata empresa para poder fazer esses turismos normalmente, né? A gente mesmo. Vai de carro pro local, faz o passeio, volta e é isso aí. Então, hoje foi a primeira vez que a gente fez tudo por uma empresa. Então eles vinham pegar a gente aqui no hotel, ir lá até o passeio, a gente ia fazer o passeio e depois eles iam deixar a gente no hotel de novo. Eu tô dando esse disclaimer porque é importante para algumas informações pra gente na frente. E aí chegou segunda-feira, dia do passeio. Aí começou com atraso, né? Porque a moça foi tão incisiva que às 9h04 da manhã a gente vai passar aí no hotel. Esteja na recepção 5 minutos antes. Então o primeiro ponto é que, né, atrasou. Eles passaram aqui, éramos 9h20, 9h25. Nossa, mas são 15 minutos. Eu sei que foram só 15 minutos, mas é porque o dia começou aí, no atraso, tipo, eu mandei mensagem, moça, tá certo o passeio, vai ter mesmo, né, que você falou que ia passar aqui e ainda não aconteceu. Mas ok, é tranquilo, 15 minutinhos ali, assim, não é problema nenhum não, é só o contexto da história, né, pra gente continuar, beleza. A van chegou, entramos pra van, fomos pra lá então, pro local, mais ou menos uns 15, 20 minutos mais ou menos de van até lá. Uhum. E chegamos no restaurante. Restaurante que era o ponto de apoio que a gente ia ficar. Belíssimo, por sinal. Muito Sim, bonito. Muito bonito mesmo. A vista lá era bem bonita de lá. E ele fica bem assim, na pontinha mesmo. Você vê a parte aonde que é a parte mais a oriente das Américas. Muito bem localizado, lugar belíssimo. E lá é o ponto de apoio, ou seja... a empresa de turismo te deixa lá e você vai ficar um pouquinho nesse restaurante, curtir o mar, aí vai ter o seu embarque para o passeio, você vai fazer o passeio, você volta, fica mais um pouquinho no restaurante e depois volta para casa. Então eles têm essas parcerias, né, com o restaurante. Então a gente chegou lá, era mais ou menos às 10 horas. Isso. E 10h30 que começava o embarque pra gente poder ir pro catamarã até ele ir pras piscinas, né? Um ponto, o horário do passeio não é fixo, porque você só consegue acessar as piscinas naturais e ficar nas piscinas na maré baixa. Então é importante olhar a tábua de maré, a maré tem que chegar próxima de zero, se não me engano até 0,6 metros acontecem passeios para piscinas naturais, mais que isso não dá pé, não tem como ir nas piscinas naturais e curtir o passeio. Então o horário do passeio ele sai segundo qual que é a maré baixa do dia. Então o passeio sai 1 hora antes para você chegar lá, pegar a maré baixa um pouquinho depois da maré e depois voltar. Então assim, não é fixo o horário. Então no nosso especificamente a maré baixa era 11h40, então era por isso que a gente ia chegar assim, né, meio tarde, então por isso que eles já falam, deixa o seu almoço reservado ali no restaurante, que assim quando você chegar, né, ele vai ficar pronto rapidinho para vocês já poderem almoçar, porque vai estar, né, realmente tarde. Então a gente foi entrar no barco para embarcar, então 10h30, deu 10h30, nós fomos pro barco, entramos dentro do barco, que é um catamarã, todas as cadeiras são cadeirinhas de bar, normalmente, que a gente aquelas conhece. Branquinhas de plástico, eram essas cadeiras que tinha no catamarã. E deu ali 15 minutinhos, 15, 20 minutinhos, a gente já tava lá nas piscinas, o barco parou, e aí ele atracou e a gente pôde descer. Descemos para poder nadar, então a parte inicial dava pé, uma parte em volta, assim, mais para o fundo não dava pé. Foi a primeira vez em que eu nadei num local onde eu não dava pé.
Porque a água aqui é muito salgada, então você flutua muito fácil. Então Nossa, eu tava sem medo. Assim, o mar aqui, especificamente, era mais salgado que o normal, porque automaticamente o seu corpo queria boiar. Então, tipo assim, a minha perna, eu que tenho facilidade de boiar, eu nado há muitos anos, a minha perna queria subir sozinha, então boiar aqui era muito fácil. Então, ficar na parte sem dar o pé era tranquila. A gente alugou um snorkel, foi R$25 o snorkel, então deu pra nadar, ver peixinhos, eu vi dory, eu vi aqueles peixinhos listradinhos bonitinhos, né, porque tem corais, essa parte é bem legal, porque realmente lá é bem bonito, a cor da água, a água é quentinha a água. Transparente, eu me via inteiro em pé dentro da água assim, ó. Tipo, nossa, você viu o fundo, é lindíssimo, lugar bonito, viu? A gente desceu pra água, eram umas 11h20 mais ou menos, a gente já tava dentro d'água. Já tava. Deu ali por volta de 12h30, a gente já tava com fome, e aí os dois subiu e fomos comer alguma coisa no barco. Porque eles lá vendem espetinho, refrigerante, tem algumas dessas comidinhas lá dentro. Drinks. Isso, que você pode comer lá. E a gente também levou uns biscoitos na mochila para poder comer lá, porque deu fome, porque muito tempo nadando, a gente foi longe pra caramba no mar. Cansa bastante. Só que aí cansou. A energia acaba, porque, gente... Nós cansamos rápido nesses passeios, normalmente. A gente não tem mais a energia de quando a gente era mais jovem, né? A gente já passou dos 30, nós somos introvertidos, então, assim, estar nesse contexto que tem muita gente, muito barulho, e aí ficava o tempo todo música tocando alto lá do catamarã, é muito estímulo sonoro para quem é introvertido. Então, depois de uma hora no mar, com aquele tanto de gente, o barulho cansa. Muito bonito, muito bonito. Mas depois de uma hora a gente estava cansada, a gente queria, né, já ir embora, mas o passeio ia ficar lá até 1h40, então assim, é mais de 2 horas lá nas piscinas. A gente sabia disso desde o início, isso não é um fato que a gente descobriu na hora, a gente já sabia disso, a gente só não esperava que nós dois fôssemos cansar tão rápido. Exatamente, esse é o ponto, a gente sabia que era um tempo de 2 horas, a gente falou assim, 2 horas, ok. 2 horas boiando com sol forte na tua cabeça, cansa. Aí que vem o ponto que a gente achou que fica aqui a dica, a informação para vocês, se vocês vierem, se vocês querem fazer ou não, porque a amarela começa a subir muito rápido, então, por exemplo, tava ali mais ou menos por volta de 12h40, 12h50 mais ou menos. Ninguém dava pé mais. A gente já não tava dando mais pé na água. Eu ficava com a pontinha do pé, sabe? Então, assim, tava gente, bem o Cris fundo. tem 1,85, ele não é uma pessoa baixa. Então, assim, chegou 12h40, ninguém dava mais pé. E aí, eu vi que muita gente subiu pro barco e já tava cansada. Eu acho que o passeio é longo em excesso. Eu acho que realmente não tem a necessidade de ficar... Eu sabia que era, mas eu descobri que não precisava. Eu achei... E não fomos os únicos, porque a gente escutou pessoas comentando, nossa, cansei, a gente podia voltar. Poderia ser uns 30, 40 minutos a menos, eu acho. Não apenas a gente cansou. Eu acho que realmente é um rolê que cansa ficar boiando esse tempo todo, né? Agora que a coisa ficou divertida. Por quê? Porque quando a gente subiu, lá na frente a gente começou a ver uma chuva se formando. E aí a gente ficou olhando assim, e a Paulinha, lembro que ela comentou comigo, eu acho que essa chuva vai chegar lá para umas 5 horas da tarde. Aí eu falei, que isso, mano? Essa chuva vai chegar aqui em 15, 20 minutos, ela já vai estar aqui já. Tipo assim, porque venta muito aqui, então ela vem muito rápido do litoral. Eu vi a nuvem lá longe, pretona. 15 minutos depois ela tava em cima da gente. Mas assim, muita chuva, muito vento. Aí o pessoal no barco começou a gritar, vambora, vambora, vamos. Todo mundo no barco gritando, vambora. Todo mundo gritando. A chuva começou a vir uma chuva forte de vento. E aí tava o pessoal que fica na frente, assim, normalmente que não tem parte superior para proteger, começou a ir pro fundo do barco.
Aí o barco começou a empinar para cima. E aí o pessoal, as senhoras que estavam atrás da gente, começou a entrar em desespero. Nossa, gente, as senhorinhas que estavam atrás da gente, elas entraram muito em desespero. Sim. E aí elas começavam a falar todos os cenários negativos e pedir colete salva-vida. Elas colocaram colete. Elas colocaram. E que a gente ia cair, que ia afundar, e que elas nunca pensaram que iam passar por uma situação dessa. Aí, imagina, gente, eu já tava cansada. Nossa, o estímulo tava tão grande pra mim. Tava tão grande, eu já tava com a minha bateria social lá embaixo. E aí começou a chuva e o vento. Aí eu tava toda encharcada, aí começou a fazer frio. E aí as senhorinhas todas lá falando todos os cenários negativos na minha cabeça. Aí eu tava surtando levemente. Aí teve uma hora, gente, eu peguei minha toalha, taquei em cima da minha cabeça pra eu abafar o mundo exterior, porque eu não tava aguentando a luminosidade, o vento, a chuva e o barulho das pessoas ao meu redor falando que a gente ia afogar. Foi tipo assim, eu ficava assim, eu sabia na minha mente, cara, não é uma chuva suficiente pra isso, tá tudo bem, eu sei nadar, a gente nem tá tão longe da costa, mas a negatividade ao meu redor estava o quê? Um pouco em excesso, eu precisei me abafar do mundo. E eles tinham avisado que eles, antes, quando estava sol, no início do passeio, que enquanto todo mundo não pagasse a conta, não ia embora. E adivinha se todo mundo pagou a conta? Não pagou a conta. A gente ficou lá, então, tomando essa chuva parado. Enquanto o pessoal não pagou a conta, a gente ficou na tempestade. Ficamos. Ai... Foi aqui. E realmente o barco só saiu 1h40. Foi, saiu de lá 1h40. No horário que ele falou que ia sair, foi o horário que ele saiu. Eles não saíram antes. Todo mundo tomando chuva, vento, o pessoal desesperado, gritando pra ir embora. Eu nunca imaginei que eu ia passar frio em João Pessoa. Gente, a gente tava molhado porque a gente tinha entrado no mar. E a gente tava com a nossa blusa de proteção solar. E aí, quando começa a bater o vento... E com chuva na sua blusa molhada, frio. E foi o quê? E assim, toda aquela gente falando, a gritaria, aí as pessoas pessimistas atrás, e o povo mandando o barco sair, aí o povo do barco avisando que faltava gente para pagar a conta. Gente, caos. O final foi caótico, que assim, quando finalmente esse barco atracou e eu desembarquei, pisei na terra firme, eu falei, glória a Deus, por favor. E eu e o Mo, a gente só saiu andando pra sair das pessoas que estavam falando que eu só precisava de um momento de paz. Primeiro, assimilar que tá tudo bem, estava em terra firme, passou. Ai. Esse momento foi de muita emoção. E aí vem o ponto que é quando você faz com passeios assim, tem os horários de saída dos passeios. E aquele momento a gente estava cansado já, mentalmente cansado por causa do rolê. A gente queria ir pro hotel tomar um banho quente. Eu queria vir embora e tomar um banho. Mas não podia. Porque a gente chegou de volta no restaurante, era o quê? 2 horas? Mais ou menos 2 horas. Umas 2 horas da tarde. E a van só ia sair, que a gente, do passeio, às 3h45. Ou seja, a gente ainda tinha que ficar 1h45 naquele restaurante na beira do mar, nublado, meio chovendo. E a gente com frio, a gente só queria tomar um banho quente, sabe? Perrengue chique, chique. Literalmente, isso aqui é um resumo de um perrengue chique, porque... Ai, que você tá reclamando, você tava num passeio nas piscinas atrás de uma pessoa. Sim, mas ainda assim foi um perrengue. Foi um perrengue chique. Ainda assim, teve um momento que bateu um desespero, tipo, meu Deus, será que eu vou chegar viva? Por mais que foi mínimo, de verdade, gente. Eu tinha plena certeza na minha mente que eu ia chegar salva, que tava tudo bem, nem tava mexendo tanto o mar assim, porque a gente não tava tão longe da costa, igual eu falei, essas piscinas não são tão longes, então, como a gente não tava, tipo, em alto mar, as ondas são mais tranquilas, então, assim, só que a negatividade das senhorinhas atrás de mim, elas causavam essa sementinha de mas será que vai dar ruim? As senhorinhas botaram desespero no final. Outro ponto, gente. Eu descobri aqui recentemente que eu tô tendo alergia à água do mar.
Começou ontem, quando eu entrei na água do mar, tá coçando a minha pele e ela tá dando um monte de pontinho vermelho. Achei que poderia ter sido algo assim, alguma coisa aconteceu em algum lugar das praias que a gente foi, mas hoje aconteceu de novo, depois desse tanto de tempo na água do mar. Quando eu saí, subi no barco, a minha pele inteira tava toda vermelha, toda cheia de pintinha vermelha e coçando. Então, eu só queria tomar um banho. Ai. E aqui, neste momento, eu queria deixar aqui o meu agradecimento pela sagacidade do nosso guia turístico que levou a gente para lá. Qual que é o nome da empresa mesmo? É Lucky Receptivos. Nosso guia foi muito sagaz. Assim. Foi, porque ele foi em todo mundo perguntando, gente, vamos embora mais cedo, 3 horas? E todo mundo, vamos, por favor. Eu acho que todo mundo já tinha passado. Aí já foi emoção demais. Então foi só o tempo a gente chegar, almoçar, né? Que eu acho que todo mundo tinha deixado o almoço reservado e tava realmente com fome. E aí ele partiu. E precisa ver, nem sempre, gente, tudo dá certo numa viagem, né? Mas a gente sempre tem história no final pra contar. Exatamente. Então, assim... Agora, então, a gente pode compartilhar com vocês. Aí. Gente, sério, a minha mente, ela sabia que ia dar tudo certo, mas, né, quando tantas pessoas estão desesperadas ao seu redor, você fica desesperado. Mas quando você já tá cansado, queimado de sol, coçando a perna porque deu alergia, e tá tudo barulho, e tava frio, aí o desespero bate. Vale a pena, mas fica aí sabendo que talvez 40 minutos a mais do que deveria. Eu ainda acho, mesmo sem o perrengue, se tudo tivesse dado certo, normal, padrão, que não precisava desse tempo todo lá, porque realmente cansa boiar esse tempo todo. Não dá, gente, é muito tempo. Bom, a gente catou uma luz melhor aqui para poder finalizar o vídeo. Pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido o nosso relato. Até a próxima, a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Coloca um ponto de luz aqui, porque ficou meio escuro ali. Pelo vídeo de hoje é isso. Espero que você... Espero, isso é foda, né?